aquela sensação de vazio, mesmo quando há gente por perto? Ou aquele silêncio que parece pesar? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muita gente sente, mas quase ninguém fala com profundidade: a solidão. Mas calma, nem toda ausência é negativa. Existe também a solitude, um estado de presença consigo mesma, que pode ser leve até transformador. No episódio de hoje, a ideia é desmistificar essas duas experiências tão humanas, entender por que a solidão dói, quando a solitude pode ser uma aliada e principalmente como diferenciar uma da outra na prática. Porque talvez ninguém tenha te contado, mas aprender a ficar só é também um jeito de se encontrar. Eu sou Lana Francis, uma jornalista descobrindo os caminhos da psicologia. E hoje comigo, a psicóloga Gabriele Brito. Seja bem-vinda. Obrigada. É muito bom te receber hoje aqui para falar sobre esse assunto tão importante que está tão em alta. Então, eu já quero começar tentando entender a diferença. O que é solidão e o que é solitude? Bom, a principal diferença, entre a solidão e a solitude está relacionada aos sentimentos e emoções que acompanham, Na solidão, é uma sensação de isolamento indesejada, que normalmente é acompanhada por emoções, por sentimentos negativos. Já a solitude é uma escolha, consciente, que a gente faz e a gente se sente confortável com essa escolha e com a nossa própria companhia. É possível aprender, então, a ter essa sensação de solitude? Claro, Como é que é esse processo? É um processo, Porque com a correria do cotidiano, muitas vezes a gente esquece de parar um pouco e olhar pra gente, E a solitude é um processo pra gente conseguir essa introspecção saudável. Por quê? Porque a gente precisa ter autoconsciência, autoconhecimento. Então, você precisa parar, olhar para você, olhar para os seus sentimentos, para suas emoções, analisar o seu comportamento, Então, é essa reflexão. E a gente sabe que na correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba, deixando de olhar para si mesmo. Então, podemos dizer que a solitude é saudável. Isso mesmo, É uma escolha consciente e que traz consigo experiências positivas, Então, por exemplo, adquirir hábitos solitários, hobbies solitários, por exemplo, desenhar, escrever, ou até uma caminhada, sozinho. Você está confortável com a sua própria companhia. Ai, gente, olha, eu tenho que confessar que eu amo a solitude. Amo ir ao cinema sozinha, viajar. Viajar sozinha foi, assim, um passo divisor de águas na minha vida. Realmente, aquele momento ali de descoberta do que realmente eu quero, sem precisar da opinião dos outros. Quero dormir até um pouco mais tarde, quero ficar ali, ir em tal lugar. Então, a solitude realmente, dependendo da pessoa, pode ser muito libertador. Assim como a solidão, ela pode trazer dor. Em que momento essa dor a gente pode observar e acender um sinal de alerta? Então, a solidão, ela passa a ser um aspecto negativo a partir do momento que ela traz ali consigo sentimentos, emoções negativas associadas, por exemplo, ao abandono, ao desvalor, A questão também da rejeição. Então, isso acaba gerando ali dificuldade, sofrimento psíquico. E aí vem a questão da ansiedade, Os sentimentos constantes de tristeza, de não se encaixar, aquele receio da interação. Então, a partir do momento que
existe esse isolamento social para evitar, né, contato, exposição, frustração, né? É aí que a gente precisa se preocupar, porque se isso está sendo acompanhado por aspectos negativos, sentimentos negativos, a gente precisa olhar com cuidado, né? A partir do momento que a pessoa, ela tem vontade, né, de estabelecer vínculos, interagir, mas ela não tá conseguindo, ela tem dificuldade de desenvolver conexões, de interagir socialmente, é aí que a gente tem que olhar com muito cuidado, né, e buscar acompanhamento profissional. Por quê? Porque o isolamento social, ele não é saudável, né? Então, e ele é um fator de risco, né? É um sinal para desenvolvimento de depressão, da ansiedade, tem a questão da dificuldade no sono também. Então, quando a gente tem esses sinais, né, esses sintomas, a gente precisa estar alerta de que alguma coisa não está indo bem. E como é que é essa questão quando a pessoa está rodeada de outras pessoas, recebe mensagem direto no WhatsApp, pessoas procuram, mas mesmo assim tem aquela sensação de solidão? Como é que a gente pode descrever isso? É justamente a qualidade dos vínculos, né? Porque a gente pode estar ali rodeado de pessoas no trabalho, né? Na hora dos estudos. Então, na hora das interações, festas, mas o que acontece? Isso não significa que a pessoa tem vínculos saudáveis, relações, né, afetivas. Então, isso gera, durante um momento de solidão, né, que a pessoa fica ali sozinha na própria companhia, uma sensação de desconforto, né, de tristeza, de não estar se encaixando de alguma forma. Então, essa é a diferença. E já, né, pra gente analisar, a solitude, ela ajuda nesse aspecto. Por quê? Porque você tendo esse autoconhecimento, você desenvolvendo essa capacidade, né, própria de estar bem consigo mesmo, de conseguir fazer as coisas sem estar constantemente na companhia do outro, você desenvolve, né, como você falou, é libertador. Então, é essa liberdade emocional, e a partir dessa liberdade emocional, nós conseguimos interagir melhor, né? Então, primeiro a conexão consigo mesmo, e depois isso vai delinear um melhor desenvolvimento nas interações. Você vai ter, você vai impor limites, você vai ter ali a prioridade de ter momentos sozinha, porque você já sabe que é confortável, que é legal, que você gosta. Então, você vai estar se priorizando, e isso vai te ajudar a desenvolver relações mais saudáveis, né? Então, essa questão, acho que entra dentro do autoconhecimento. A pessoa se conhecer para poder entender quais são as relações, as amizades que fazem bem. De repente, como você explicou, tá ali naquele ciclo, mas não são vínculos de qualidade. Eu achei isso fantástico. Uhum. E a pessoa se cobra de estar ali naquele meio, naquele ciclo, mas de repente não é o que a pessoa gosta. Isso então, mesmo. como buscar, entender e buscar esses vínculos de qualidade? Isso, né, já trazendo para a questão da solitude, é importante a gente tentar cultivar, né, essa qualidade de estar sozinho e se sentir bem. Então, né, como que a gente pode fazer isso? A gente pode começar, né, a fazer pequenas coisas, como eu falei, parar um pouco, olhar para si mesmo, prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas emoções, não ignorar isso o tempo todo, né, porque no dia a dia, às vezes, a gente tem que ignorar, tá no trabalho, tá resolvendo coisa com o filho, com o marido, a gente tem que ignorar, mas não deixe de ter aquele momento para você olhar para si mesmo, prestar atenção no que você tá sentindo
e, né, buscar o que te faz bem, né? Fazer coisas que você pode fazer sozinho e que vão te trazer uma sensação de conforto, de tranquilidade, né? E a gente hoje em dia tá vendo muito essa questão dos hobbies, né? A corrida, a desenhar, a pintar, agora tá muito em alta, né? Então isso é muito bom, porque você tá ali com a sua própria companhia, né? E você também consegue ter um momento de mais calma, de relaxamento. A gente também tem as técnicas de relaxamento, meditação, respiração, estão aí, né, amplamente na internet, então não é difícil de encontrar. Então, buscar esses momentos de calma e, né, autoconhecimento, olhar para si mesmo. E você tem um hobby? Eu tenho. Eu tenho vários que eu gosto de fazer sozinha. Qual que você indica pra pessoa tentar desenvolver? Vamos lá. A leitura, né, é ótimo porque, né, você, além de estar ali, né, apreciando a sua companhia, você tá desenvolvendo outras habilidades também. E aí a gente tem agora a pintura, que eu já me rendi porque tá muito em alta, tá todo mundo, então eu já me rendi também para essa questão da pintura com canetinha, né, de desenhos. E a corrida, a atividade física também é um aliado, né, nessa questão pra gente ter uma saúde mental, né. Então, todos esses fatores são importantes. Inclusive, esses dias falando de pintura, eu vi algo que eu achei fantástico, que é o pessoal tá produzindo personagens famosos de desenho animado em gesso, aí já manda o kitzinho com as tintas. Aí o gesso em branco, né? Só que no formato daquele personagem. Aí a pessoa vai e pinta, o personagem já fica ali como algo decorativo pro seu ambiente. Eu achei fantástico. Eu já vou buscar também essa forma. Isso mesmo, é incrível. A gente tem que aproveitar, né? Não é só, não vou entrar na modinha, mas a gente tem que ver o que aquilo traz de positivo, né, pra gente. Então, são sim importantes esses hobbies, né? Essas atividades que a gente consegue desempenhar e tem essa sensação de bem-estar, de estar ali consigo mesmo, sem essa necessidade constante da companhia do outro, né? E tem uma questão da pressão social também, de que tem que estar presente, tem que fazer parte ali dos grupos. Como lidar com essa pressão social de tem que estar presente. Não, eu te convidei, você tem que ir. Como realmente ter esse limite. Não, se esse vínculo não tá me fazendo bem, eu não quero ir. Pronto, né? Como lidar com essa pressão social? Mais um ponto, né, que pode estar associado ao benefício da solitude. É você ter esse autoconhecimento, né, e estabelecer limites, né? Isso não me faz bem, isso não vai me trazer algum ganho, algum pós, então eu não preciso fazer, né? É essa escolha consciente do que, né, você consegue fazer, do que você vai, né, ali se desenvolver bem e vai fazer bem pra você. As pessoas, elas têm medo da solidão? Com certeza. Isso influencia em escolhas, principalmente já pensando ali nas pessoas da terceira idade. Estamos vindo já uma geração de pais que só tiveram um filho, e agora tá vindo uma outra geração que não tem nenhum filho. Então, como lidar com o medo da solidão? Bom, esse medo da solidão, né, ele é muito frequente. Principalmente nessa idade, né, que você falou, os idosos, porque já é um fato que vai se aproximando, né? Mas também nas outras idades, que é esse medo de mesmo que você tenha ali pessoas ao seu redor, você se sentir constantemente só, né? E você não se sentir confortável com isso, porque nós somos seres sociais, a gente quer interagir, a gente quer desenvolver vínculo emocional, afetivo, a gente busca afeto, né? Então, a partir do momento
que isso não é uma escolha, isso é uma imposição, por exemplo, a imposição da idade, né, da velhice, que ela vem acompanhada disso. Isso é um tema muito interessante, inclusive. E então, quando é uma imposição, isso se torna difícil, pode trazer as questões emocionais negativas, sentimentos negativos. E uma forma muito importante de lidar com isso, né, é essa questão do autoconhecimento, mas também da busca por ajuda profissional, né? Porque existem situações que a gente precisa trabalhar estratégias junto com um psicólogo, né? Desenvolver estratégias para lidar com essa solidão e, por exemplo, com o fato de não ter como revertê-la, né? Então, é tudo isso, é desenvolver estratégias. E aí, seria muito interessante buscar ajuda profissional. Façam terapia, gente, é o que eu sempre digo aqui. Muito importante nesse processo de autoconhecimento para entender as relações, para entender de que forma você pode se sentir bem sozinha. Tem gente que não gosta de ir pro cinema sozinha, mas gosta de fazer uma caminhada sozinha, por exemplo. Podemos dizer assim? Isso mesmo. Por exemplo, eu mesmo, eu esperava muitas pessoas para fazer a caminhada. Acabava que eu nunca caminhava porque os meus horários não batiam com os dos meus amigos. Então, até que chegou no momento que eu falei, peraí, não vou esperar mais não. Eu vou. Pronto, não faço mais caminhada com outras pessoas, eu só faço sozinha. É até mais legal, né? Eu vou escutando minha música, vou escutando a fofoca dos outros conversando. Aproveitando o ambiente, né? Observando tudo. Observando o que está acontecendo ao meu redor. Então, assim, nesse processo, realmente, a terapia é fundamental para a pessoa se conhecer. Ainda existe muito preconceito nesse processo de buscar a terapia para se conhecer? Muito, né? Hoje em dia, assim, depois da pandemia, a gente observou que, né, a profissão, a psicologia, ela teve, né, um maior reconhecimento. Mas hoje em dia a gente ainda vê muito isso, é muito frequente, né? Porque é como se as pessoas pensam, né, que estão numa posição de vulnerabilidade, então levam isso para esse estado negativo, que fazer terapia é algo negativo, porque algo deu errado, porque, né, fracassou. Então, quando a gente associa fazer terapia com aspectos negativos, é muito difícil você querer ir, né? Porque você tá reconhecendo que algo deu errado, né? O seu fracasso. Então, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa lembrar que fazer terapia é você poder desenvolver essa capacidade que a gente tá falando, né? A solitude, você pode desenvolver autoconhecimento, mas não só isso, né? A gente se conhece sozinho também, como eu falei, nesses momentos de parar, pensar, mas o profissional, ele vai ajudar a desenvolver estratégias para você lidar com essas dificuldades, tem um acolhimento, né, a escuta de qualidade, que você não vai ser julgado. Então, a gente precisa valorizar isso, né, que fazer terapia não é um fracasso, é um ato de coragem, é de você estar ali saindo da sua zona de conforto, né? De você ir em busca de desenvolvimento pessoal, é você mesmo olhando para você. Então, isso já é um passo muito importante, né? Que você tá parando e olhando para si mesmo. A gente destacou aqui a questão dos idosos, mas existem outras fases da vida que a pessoa pode se sentir sozinha. Por exemplo, quando a mulher se torna mãe. Outro fato. É um momento ali divisor de águas na vida daquela pessoa, daquela mulher e também do pai que se faz presente. E muitas mães se sentem sozinhas, porque é um momento que tem um cuidado maior, uma atenção maior ali pro bebê, os olhos se voltam somente para o bebê. Às vezes a mãe tá lá na cama, precisando de ajuda, e todo mundo, só quer ver o bebê. Quais as tuas orientações, quais os teus conselhos para esse momento da vida? Bom, existem momentos, né, que essa solidão imposta,
ela é muito frequente. Por exemplo, né, na faixa ali de idade dos idosos e também nesse momento que você falou que é um momento desafiador, novo, né, para a mulher. Então, a questão da solidão, ela é imposta também por conta dos cuidados, do trabalho, da preocupação com a criança, e a atenção se volta totalmente para ela. E aí, as pessoas e a própria mãe vão esquecendo de olhar, né, para a mãe e ela para si mesma. Então, é uma solidão que é imposta e pode trazer o sofrimento psíquico. Então, esse período de puerpério, né, ele é extremamente vulnerável para o desenvolvimento de depressão pós-parto, né, a questão da ansiedade. Então, tem esse sofrimento psíquico ali como quadro de risco, né? Então, é um alerta. A gente, né, nós como pessoas que pode estar próximo de uma mãe, de prestar atenção, né, da gente falar, nossa, que tal eu levar um presente pra mãe, né? Que tal eu chamar a mãe pra levar um café lá com ela, porque às vezes não pode sair, né, a realidade é diferente, mas prestar atenção, dar atenção, perguntar se tá tudo bem, né? Se ela precisa de alguma coisa. E diante desse turbilhão de acontecimentos que é a chegada de um bebê, né? Ela ter momentos para si. E aí vem a questão da rede de apoio, que é uma realidade que não é para todas as mães, né? Então, a rede de apoio seria um fator muito importante, né, para prevenir essa questão desse sentimento de solidão. A rede de apoio vai conseguir dar apoio para a mãe nos cuidados da criança e quem sabe essa mãe não vai ter um momento para ela, né, para prestar atenção nela mesma, fazer alguma coisa que ela gosta, né? Então, é exatamente essa questão de prestar atenção, né, na mãe e não só no bebê, porque ela tá num estado ali de vulnerabilidade, então ela precisa desse acolhimento, né, desse carinho e desse olhar de cuidado. Estamos passando pelas fases da vida. Vamos falar então agora da infância. Agora vamos observar a questão dos pais vendo os seus filhos se sentindo só, se excluindo. Como ficar atento e o que deve ser feito? Deve incentivar? Meu filho, vamos lá, vamos no grupo da escola. Como está a escola? Perguntar, de repente não julgar tanto que o filho vem com vontade de contar. Como seria isso? Bom, escutar, né, sempre, tentar ter esse diálogo, porque a gente precisa, né, desenvolver um diálogo com os nossos filhos para que isso se torne uma coisa aliada ali à família, né? Para que os pais não tenham que estar o tempo todo em busca de informações que poderia chegar pela própria, né, criança. Então, essa escuta sem julgamento, eu acredito que seria o ponto principal, né? De escutar, sem julgar, né? Sem achar bobagem, besteira. É assim mesmo, na minha época era muito pior, né? Então, ter esse cuidado, essa escuta, porque se você proporciona para o seu filho acolhimento naquele momento, ele vai entender que ele tem onde, né, recorrer nessas situações. Então, isso já seria um fator, assim, né, que ajudaria muito. Mas é muito frequente a questão da solidão, né, em todas as fases. Porque na infância a gente tem o fator da interação na escola, e a gente sabe que hoje em dia não tá fácil, né? Tem a questão do bullying, parece que só aumenta, né? A gente não tem uma diminuição, ela só aumenta. Então, quando a criança ela passa por situações negativas interagindo, o que vai acontecer? Ela vai se isolar, ela vai se sentir desconfortável perante ali os outros, né? E aí isso talvez seja um sinal
de alerta, né? Então, prestar muita atenção no comportamento do seu filho. Se ele gosta de ir para a escola, então observar o comportamento do seu filho, verificar se ele gosta, né, de fazer uma atividade que você escolheu para ele, se ele gosta de ir para a escola, se ele se sente confortável, né, nessas situações de interação. Então, é observar e escutar, né? Validar o que essa criança está trazendo para que a gente consiga evitar um pouco essa questão da solidão na infância, porque é muito delicado, né? A infância é uma fase muito importante para o desenvolvimento, né, do ser humano. Então, a gente precisa estar muito atento, porque todas aquelas etapas, todas as situações de frustração vão delinear um futuro adulto, né? Pode ser um efeito borboleta ali, né? Uhum. Uma escuta que você parar, sentar, escutar seu filho, pode transformar todo o futuro. Realmente, não só dele, mas de toda a família, né? E a gente observa que tem cada vez mais casos de depressão, tanto na infância quanto na adolescência. Então, o que fazer quando a gente se deparar realmente com as dificuldades de conversar com os adolescentes, né? Isso, o isolamento a gente vê muito, né, na adolescência, e é justamente, né, porque ali a adolescência já é uma fase de maior desafio por conta das mudanças do corpo, a mudança hormonal. Então, a gente costuma dizer, né, que ele já tá passando por um desafio, o adolescente, que é esse, lidar com a mudança. Se pra gente que é adulto é difícil lidar com mudança, como que é ali para uma adolescente que ainda não tem o seu cérebro totalmente desenvolvido, né? Ainda tá desenvolvendo. Então, é um desafio. E a gente tem que olhar dessa forma. E aí que entra o fator de risco para o desenvolvimento, né? De depressão. A ansiedade hoje é um fato, é muito frequente, né? Então, esses fatores de risco acabam desencadeando, né, o desenvolvimento de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. E o que a gente pode, né, fazer para ajudar uma adolescente, né, uma pessoa que esteja visivelmente passando por uma situação de isolamento, né, de solidão, é escutar, né, ter esse cuidado de olhar com atenção e buscar ajuda profissional, né, se possível, e identificar qual é a causa, o que está acontecendo. É na escola? É o bullying, né? Porque hoje a gente vê muito essa questão do bullying. Então, o que está acontecendo? É em casa o problema? A relação familiar? Então, olhar para todos os fatores para tentar identificar, né? E ajudar. Porque a gente não quer ver uma criança, uma adolescente passando por isso, né? Nesse isolamento frequente. E aí, então, é esse cuidado, né? De observar. Então, vamos lá. Vamos lá recapitular, fazer um resumo aqui. Importantíssimo saber diferenciar solidão de solitude. Importantíssimo buscar se conhecer para poder entender o que é realmente válido para você. Buscar boas amizades, bons relacionamentos, não se isolar. E ser feliz. É isso? Exatamente, isso mesmo. Buscar sempre essas conexões de qualidade, né? Não, a gente não pode confundir excesso de socialização, de saídas, de colegas, de amigos, né? Com uma conexão saudável, uma coisa que te faz bem, né? Muitas vezes as pessoas elas vão para essas interações só para ter a fuga de ficar consigo mesmo, né? De ficar sozinho, porque gera desconforto. Então, a gente precisa cada vez mais desenvolver essa habilidade, né, da solitude. Então, eu acredito que a solitude é um ponto de extrema importância para todos nós, né?
E a gente pode estimular tanto nas crianças com tarefas, né, que ela faz sozinha em casa. A criança, ela brinca sozinha, com os adolescentes, né, atividade física, atividades que ele pode também fazer sozinho. E os adultos, a gente já sabe mais ou menos como que funciona, né, já é mais fácil, digamos. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de que primeiro a gente precisa se conectar consigo mesmo para depois a gente ter possibilidades de melhores conexões com os outros. Você tocou num assunto muito importante, que é essa questão da saída, sair muito, passear, não parar em casa, mas na verdade essa pessoa tá tentando fugir de algo que te machuca, né? Exatamente. Então, ficar muito atento a isso. Isso mesmo. Eu adorei o nosso bate-papo. Eu achei muito rico, trouxe muita informação. Eu acho que quem escutou realmente vai poder pontuar e modificar a visão em vários sentidos relacionado a isso. Algo mais que você gostaria de ressaltar? Não, acho que a gente já, né, conseguiu diferenciar e ver o que é mais importante, né? Que é esse autoconhecimento, esse olhar para si mesmo. Perfeito! Muito obrigada pela entrevista. Onde é que a gente te encontra? Eu atendo hoje em clínica, né? Espaço Clínico Jussara Barbosa, é no Caçari. E a gente também tá lá no Instagram, né? Eu tenho o Instagram, posso falar? Pode. É psi.gabrielebrito, tá? psi.gabrielebrito. Muito obrigada pela entrevista. Nada. Então é isso, pessoal. A gente ouviu hoje que solidão e solitude não são a mesma coisa e que estar só nem sempre significa estar mal. Às vezes é no silêncio e na pausa que a gente escuta o que o barulho do mundo não deixa. Se a solidão tem sido um peso, saiba que você não está sozinha e nem sozinho nisso. Existe ajuda, acolhimento e formas de transformar esse incômodo em cuidado. E se você estiver descobrindo a solitude, aproveite esse encontro com você mesma. Cultivar essa presença pode ser o começo de relações mais saudáveis com os outros e com você. No fim das contas, talvez o que ninguém te contou é que aprender a estar só pode ser uma das maiores liberdades que a gente pode conquistar. Obrigada por estar aqui até agora. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, se cuida. Tchau, tchau.